Vamos aquecendo aqui. Vamos começar, porque... Vamos começar aqui, porque essa live vai ficar gravada, porque é um assunto muito importante. É um assunto que a gente lida aqui todos os dias, que é financiamento imobiliário. E é uma dúvida constante aqui, que a gente tem que explicar para todo mundo que vem comprar imóvel. Então, essa live vai ficar salvada, que eu creio que vai ajudar muitas pessoas. Ela ficar gravada, vai poder ser enviada para muita gente aí, que é um assunto muito delicado aí, financiamento imobiliário. Então vamos lá? Vamos começar então. Emanuele, mais Bora. conhecida como Manu, eu, Fernando Vilaça, sou consultor imobiliário aqui do Oi de Casa e apaixonado pelo mercado imobiliário. E estamos aí convidada Emanuele Godinho, mas todo mundo conhece ela como Manu, né, Manu? Vou deixar você se apresentar aí, né? Qual que é o seu trabalho, o que você faz aí, né? Porque o corretor de imóveis, o que ele faz? A princípio, né? Vender imóvel, né? E ajudar nessas questões da compra e venda. Mas e o seu trabalho aí? Qual que é? Conta pra gente. Quem que é a Emanuele? Então vamos lá, né, gente? Manu, eu falo que hoje ninguém me conhece como Emanuele. Sou planejadora financeira, sou consultora de investimentos CVM. Eu tenho uma empresa hoje de planejamento financeiro e consultoria de investimentos CVM, que é a Medify. E sou consultora aí de negócios imobiliários, que eu trabalho basicamente ao financiamento imobiliário. E até pelo fato de eu ser planejadora financeira hoje, tem umas questões que eu defendo muito nessa parte de financiamento. Então, quando a gente decidiu fazer essa live para trazer informação, eu falei, bora, porque as pessoas precisam de saber tudo antes de tomar essa decisão. Verdade. E o caminho que as pessoas tomam nesse momento da compra do imóvel, né? Não é o mais correto, né? O que acontece? Que a gente lida muito aqui e provavelmente na maioria das imobiliárias, não vou falar todas, né? Mas assim, a grande maioria, mas não por mal, mas por falta de informação mesmo, né? O que acontece? A pessoa vai, vou comprar um imóvel, vou trocar. O que eu faço? Vou na internet, igual você vai comprar uma roupa, um sapato, primeira coisa, como a facilidade hoje da internet nos dá, a gente vai na internet. A gente olha o imóvel ali do nosso agrado, que a gente quer comprar ou trocar, faz uma conta de matemática simples ali, pegou, eu acho que esse aqui dá no meu orçamento, já sai para marcar as visitas. Faz as visitas, olha, na medida que vai olhando os imóveis, já um ali já não gostou, já aumenta um pouquinho o orçamento inicial, acha imóvel perfeito. Acha imóvel perfeito, fala, esse aqui mesmo que eu quero. Aí vai para a parte principal, que é a mais importante, que é o quê? Financiamento imobiliário. Na hora que vai fazer a avaliação do crédito, aí toma um susto, né? Fala, meu Deus, é isso tudo mesmo? Aí na hora que vai ver o imóvel de 600 mil, ela não consegue comprar. Aí é onde há frustração. Aí ela faz as contas, o que acontece? O imóvel que ela consegue pagar naquele momento, eu não falo nem comprar, porque até que você quite ele, né, Manu? Tem muita água para correr para debaixo da ponte, para passar para debaixo da ponte ainda. Eu falo até pagar. É um imóvel de 300 mil. Ele sai para comprar olhar um imóvel para comprar de 600 mil e ver que a condição financeira dele no mercado atual é comprar um imóvel de 300 mil. Aí o que a gente faz, né? Aí que é a parte que ele tem que voltar e reavaliar qual que é o que ele tem que fazer. Quando chega nesse momento, o Emanuel, Manu, qual a primeira coisa que ele tem que fazer antes de sair para olhar o imóvel? Então vamos lá, eu falo que a gente tem que começar pelo começo, né? Quando o cliente ele me procura, a primeira coisa, a maior dúvida é o que eu uso para comprovar minha renda, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa de entender, eu geralmente eu faço uma pergunta para o cliente, se ele é CLT, se ele é funcionário público ou se ele é autônomo. Se ele for CLT ou funcionário público, é fácil dele entender a renda dele, porque ele tem um holerite, e ali fica mais fácil dele pegar a renda bruta, ele sabe exatamente quanto ele ganha. Agora, se for um cliente autônomo, o autônomo, muitas vezes, ele faz a declaração do imposto de renda da empresa,
ou se ele for MEI, né, que é o microempreendedor individual, e ele esquece da declaração de imposto de renda pessoa física. Então, por que eu estou falando isso? Porque o primeiro passo de tudo é a gente saber qual que é a renda bruta do cliente que ele consegue comprovar perante as instituições financeiras. E a única forma de comprovar a renda hoje é ou o Olerite ou o imposto de renda, tá? E aí, na hora que a gente pega o autônomo, que ele pega lá o imposto de renda dele, pessoa física, ele declarou zero, porque ele achou que só o fato dele fazer a declaração dele do imposto de renda da empresa é suficiente, e não é. E aí, o que acontece? Aí, agora, por exemplo, hoje encerrou o dia dos bancos aceitarem a declaração do imposto de renda retificada após o período que finalizou, que é até 30 dias. E uma das coisas que as pessoas, às vezes, elas correm ali para fazer, elas pegam a declaração do imposto de renda e, ao invés delas declararem no campo que o banco aceita como comprovação de renda, até para querer, mas só para eu comprovar o crédito, acaba declarando e fazendo uma declaração ou pedindo o contador para fazer de uma forma que não é aceita. Até para vocês saberem, declaração do imposto de renda para autônomo, profissional liberal, a renda só é aceita como declaração se ele tiver declarado como não assalariado ou somando não assalariado mais o rendimentos isentos e não tributáveis, caso ele tenha empresa e faça distribuição de lucro para ele, ou aí pode ser um ou outro, ou somando os dois. Recebo muita declaração do imposto de renda de autônomo lançada em pensão alimentícia e outros. O banco não aceita, tá? Então, até para a gente saber, o primeiro ponto de tudo é você entender qual é a sua renda bruta tributável. Mas o extrato bancário, a pessoa consegue declarar renda com extrato bancário? É uma dúvida de todo mundo, né? Muito cliente chega para mim e fala, Manu, eu não fiz a declaração do imposto de renda, mas eu tenho um extrato aqui de movimentação da conta. E aí eu vou jogar a questão para vocês, tá? Bora lá. Eu sei, gente, que essa parte tributária, essa parte de imposto de renda, nós não temos que ser especialista. Mas eu falo que, principalmente, as pessoas que trabalham com o mercado imobiliário, as pessoas ali que trabalham com financiamento, ou até o que faz o primeiro atendimento com o cliente, pode não ser a pessoa que executa ali o processo do financiamento, mas recebe a documentação. O que eu já falo para o cliente? Vamos lá. Qual que é o mínimo hoje? Na verdade, qual é o máximo de recebimento que você pode ter, que você é isento de fazer a declaração do imposto de renda? Hoje eu acho que é 28 mil e alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Se a gente pegar 28 mil e alguma coisa, dá em torno aí de mais ou menos R$ 2.300 por mês. Se você ganha até R$ 2.300 por mês com o que você faz, você não precisa realmente declarar imposto de renda. Você vai poder usar no banco esse seu extrato e declarar como uma renda informal? Sim, levando em consideração que se você ganha 4, 5, 7, 10, o banco ele vai considerar até os 2.300. E aí, vamos analisar. Se eu ganho 5 mil e eu quero usar o extrato bancário para declarar 5 mil, eu só não sou obrigada a fazer imposto de renda. Obrigado, né? É Se não isso fizer... É isso que a gente tem que entender. Então, hoje, as pessoas, elas acabam pelo fato de estar sem... Vamos dizer assim, eu não gosto de falar desinformação, mas eu falo porque a gente vive uma vida tão corrida, tão agitada, as pessoas, às vezes, realmente, elas não têm ali o conhecimento, mas se a gente pega, pelo menos para a gente entender um pouquinho dessa questão, principalmente, o que hoje o mercado financeiro ele me avalia, como que eu posso comprovar uma renda? Imposto de renda. Ganhei mais de 2.300 por mês, eu preciso fazer o imposto de renda, porque senão eu não consigo declarar, o banco ele não aceita a minha renda para eu conseguir fazer um financiamento. E é só nessa hora que a pessoa lembra de declaração de imposto de renda, o que tem que fazer? Só na hora de comprar, né? E às vezes já passou do período, não tem como, que você falou, acabou de falar que tem 30 dias, né? Depois que passa o prazo, a gente tem 30 dias para você retificar.
Aí, por exemplo, no dia de hoje, acabou o prazo, a pessoa não fez a declaração certa, ela vai conseguir comprar o imóvel só no ano que vem, com a declaração tudo certinha. Então, assim, por falta de Exato. informação de um profissional para poder orientar e falar o que deve ser feito, ela perde aí um ano do sonho dela, né? Ela tem que jogar para frente aí o sonho de comprar um imóvel, né? Então, Exatamente. aí, beleza. Então, eu sei o que que eu preciso fazer para comprovar a minha renda. Fui lá, fiz a minha declaração, tenho olerite, já fiz tudo. Consegui comprovar, por exemplo, R$ 10.000. Beleza, eu tenho R$ 10.000 comprovado de renda. O que que eu consigo financiar? Tem 10.000 Tá. de renda, vamos Então lá. vamos lá. Antes da gente entender, eu falo o que que eu consigo financiar. Eu acho que a primeira coisa que os clientes eles precisam de entender é quanto da minha renda eu posso comprometer para poder fazer um financiamento imobiliário, tá? Então existe uma regra, que é inclusive é uma regra colocada aí pelo Banco Central, que os bancos eles só podem comprometer até 30% da renda bruta tributável do cliente com parcelas de financiamentos. E quando a gente fala financiamento, engloba financiamento de bens móveis, financiamento de crédito estudantil, empréstimo pessoal, empréstimo consignado e financiamento imobiliário, tá? Não basta Então a só ter a gente renda, né? não Tem basta, que porque a olhar isso pessoa tudo. exatamente. Vamos pensar nessa pessoa que tem a renda comprovada de 10 mil. Ela pode ter um comprometimento da renda dela de até R$ 3.000 com financiamentos de uma forma geral. Então, nós vamos avaliar, nós vamos levar em consideração a pessoa que ela não paga o carro, que ela não tem empréstimo, que ela não tem crédito educativo, tá? Então, ela tem ali 3 mil. O que, que é uma das coisas? Por que, que eu, por exemplo, eu não pego documento de cliente antes de conversar com ele e entender a necessidade dele? Porque uma coisa é a capacidade de pagamento, outra coisa é a disponibilidade de pagamento. Então, se a gente pegar 10 mil de renda, essa pessoa ela tem a capacidade de pagar R$ 3.000 proporcional à renda dela. Mas Certo. será que ela tem a disponibilidade de renda de arcar com esses R$ 3.000 por mês? Essa é a questão. E a gente, hoje, o que, que eu vejo acontecendo? A gente, eu me incluo, porque eu sou correspondente bancário. E eu falo o que, que eu vejo o mercado fazendo. As pessoas pegam a documentação do cliente, jogam no sistema, o sistema ali ele dá o valor que a pessoa pode ou não pode financiar e entrega de volta para o cliente. E o cliente não fica nem sabendo o porquê, o quê. Então, assim, eu deixo muito claro e eu explico que você não vai conseguir financiar esse valor, porque proporcional à sua renda, a parcela máxima é 3 mil. Aí eu entro com ele. Qual que é a sua disponibilidade de pagar? Ah, Manu, eu não tenho condição. Minha disponibilidade de pagamento é 2 mil. Então, baseado nesses 2 mil, você consegue financiar Y. E aí, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O financiamento, quando a gente vai julgar os dados do cliente no sistema e quando o mercado, né, as instituições financeiras vão fazer análise de crédito, eles fazem a análise de crédito baseada na renda bruta do cliente. Só que Tem os vamos lá. descontos ainda, né? E aí que é a questão. Então, por isso que hoje eu falo para todos os clientes, qual que é a sua renda líquida? A renda líquida até para a gente entender a disponibilidade. Porque às vezes a pessoa ela ganha 10 mil de renda bruta, mas ela não pode pagar 3 mil de parcela. Porque se a gente for levar em consideração, ela ganha ali líquido R$ 7.000. Se ela ganha 7, tira 3 de parcela, será que ela vai conseguir fazer o resto das coisas que ela tem que fazer? Então, esse é um ponto, tá? E aí eu vou falar para vocês. Eu aqui, eu não vou defender bandeira de banco hoje, né? Não defendo nunca. E hoje que eu falo assim, eu não vou citar, até porque tem várias pessoas aqui que eu convidei para participar da live, que são de algumas instituições financeiras. E aí eu vou acabar falando algumas, e vou explicar, principalmente quando a gente entrar em questão de taxa de juros, que eu quero deixar isso muito claro para vocês, mas tem um simulador hoje que, inclusive, eu uso muito,
tá? Que quem quiser saber desse simulador no final da live, só me mandar uma mensagem que eu envio para vocês qual que eu uso, que é de uma instituição financeira e que é muito legal esse simulador, porque lá a gente, na hora que a gente bate um papo com o cliente, você pergunta para ele, você sabe a capacidade de pagamento dele, e você pergunta para ele a disponibilidade, você joga no simulador o quanto de parcela ele está disposto a pagar, e aí você preenche os dados e o simulador ele te fala quanto ele consegue financiar, para que ele possa fazer, vamos dizer assim, tomar a decisão mais assertiva. Aí, não, Manu, de 3 mil eu consigo, é a minha capacidade de pagamento e a minha disponibilidade. Você joga lá no simulador, baseado na disponibilidade, na capacidade dele, era nos 3 mil, quanto que vai dar de financiamento? Ou não, vamos pensar num cliente aí que ganha, Você faz a conta inversa, né? Inversa. É isso que eu converso com o cliente. Existem N formas da gente pegar o processo e você entregar uma informação precisa para o cliente, sem você ficar ali pegando documento, enchendo o seu... Agora, né, com o LGPD, nós temos que tomar muito cuidado em receber documento do cliente pelo WhatsApp, né? Porque a lei de proteção de dados hoje, ela tá aí batendo em cima, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, eu só pego documento de cliente quando realmente ele já sabe exatamente o que ele vai fazer, ele já sabe exatamente o que ele pode comprar ali, o que ele pode financiar, e aí eu pego para poder seguir com o processo de análise de crédito, tá? Então, assim, fiz essa análise, porque assim, igual você falou, né? O comprometimento de renda é 30%, só que do lastro financeiro. A gente não consegue analisar cada família, uma tem filho, outra não tem, então ela consegue ali 3 mil de parcela, só que tem filho, tem um monte de coisa que às vezes não entra nessa conta. Então, às vezes ela tem aprovado, só que ela consegue pagar 1.500, né? E é onde que a pessoa depois vai te procurar aí como cliente planejador financeiro. É o caso de fazer uma parcela de 3 mil, sendo que a condição de pagar era 1.000. É aonde que vai aquela bola de neve. Então, essa conta inversa é muito importante, mas ninguém faz, né? A pessoa está ali Exato. realizando um sonho, ela quer o quê? Ela quer comprar a todo custo. A gente vê muita loucura aí, a gente já passou por muita loucura de cliente que, assim, lá na frente pode vir o resultado, né? O preço. Então, tá. Exato. Então, e do imóvel? Quanto que eu posso financiar de um imóvel? Eu achei o imóvel. Essa é clássica, né? Às vezes o É, cliente me liga e fala, aqui, me liga aqui, a gente liga no imobiliário, e tudo bem, eu vi um imóvel aqui, eu quero comprar, você quer comprar? Quanto você tem de entrada? Não, eu quero financiar ele todo. Acontece isso? então, muito. Não, isso, e é tão engraçado que o cliente, é isso, gente, as pessoas não têm informação. E a pessoa ela quer comprar e ela não tem noção. E uma das coisas que o Fernando falou no início da live o cliente ele pega lá, vamos supor, um imóvel de 340 mil. Ele pega lá que seja 340 mil, divide pelo período que ele quer pagar, e aí ele fala assim: vai aqui entrar uns juros aqui, isso aqui eu dou conta de pagar. R$ 500, mais R$ 100 de juros dá R$ 600. Exatamente, só que vamos lá. E aí ele fala assim: eu não tenho dinheiro para dar de entrada. Seguinte, regras, tá? Hoje os bancos financiam até 80% do valor do imóvel. Então, 20% o cliente precisa ter de entrada. O que pode ser essa entrada? Ela pode ser FGTS, ela pode ser recurso próprio, mas ele tem que ter, tá? Agora, tem bancos hoje no mercado que, dependendo do score do cliente, tá? O que é o score? Que acaba que tem muita gente aqui que não sabe. O score nada mais é do que o comportamento de crédito do cliente no mercado. Então, dependendo do score, esses bancos financiam até 90%. Só que esse até 90%, ele não é geral. Ele ainda é disponibilizado para uma parcela de clientes muito pequena, porque depende do comportamento de crédito, depende do lastro dele. Então, de regra, 80% do imóvel pode ser financiado. 20% do imóvel ele tem que ser dado de entrada. E depois tem a surpresinha, né? Da documentação, né? Exato. E aí muita gente pergunta também, Manu, quanto que é de documentação? Todo mundo fala que é 5% do valor do imóvel. Essa história dos 5% do valor do imóvel
ela vem, por quê? Porque os bancos hoje, né, a maioria das instituições financeiras, elas financiam para o cliente até 5% do valor de compra e venda do imóvel. Só que, gente, vamos lá, vai acontecer muitas vezes do cliente gastar mais do que 5% e vai acontecer do cliente gastar menos de 5%. E por que que isso acontece? Porque o cliente ele paga três, vamos dizer assim, ele tem três gastos principais com essa documentação. Primeira, ITBI. O que é o ITBI? É o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que a gente paga para a nossa prefeitura. Então, a prefeitura, ela cobra, a prefeitura de Belo Horizonte, tá? Porque a gente está falando aqui de BH. O ITBI, ele varia de município, né? E o ITBI, aqui em BH, é 3% do valor de avaliação do imóvel, tá? Existe uma lei sendo votada que eles vão... o ITBI ele vai ser emitido sobre o contrato, o valor que ele pegou de compra e venda, né? Então, ele fez lá o financiamento com o banco, ele colocou lá que o contrato, que o valor do imóvel que ele está comprando é 500 mil, o ITBI está saindo uma lei agora que vai ter que ser emitido em cima de 500 mil. Só que hoje não é isso que acontece, tá? Hoje a prefeitura ela tem uma métrica dela que o imóvel, o ITBI sair em cima de 500 mil, ou ele pode ser os 500 mil, ou pode ser acima dos 500 mil, tá? E isso por quê? Porque muitas vezes a pessoa ali está comprando um imóvel, o vendedor ele precisa de vender rápido, ele abaixa o preço dele para poder vender, mas a prefeitura ela já tem mais ou menos aquela metragem ali tabelada e o ITBI vai ser maior. O que mais que o cliente paga? Em avaliação de engenharia. O banco, para conceder o crédito para o cliente, ele disponibiliza o engenheiro que faz a vistoria do imóvel para saber se o valor do imóvel está condizente com o pedido do empréstimo e para poder ter a certeza ali que o cliente está comprando aquele imóvel e que ele está fazendo essa operação financeira. Quanto que custa essa avaliação de engenharia? Mudou, né? Teve uma mudança agora, dia 1º de junho, né, que saiu a nova lei. Então, o valor hoje ele varia entre R$ 1.000 até R$ 2.400. Vai depender da instituição financeira. E o terceiro, que é o terceiro ponto que o cliente paga, é o cartório, averbação, registro e emolumentos. O que são esses emolumentos? Aquelas páginas que eles contam para poder pegar e autenticar as páginas, aquelas coisas de cartório. E por que eu falo que pode ser que o cliente às vezes pague mais ou pague menos? Se for a compra do primeiro imóvel, lembrando, deixa eu falar uma coisa para vocês que muita gente tem dúvida. Essa regra da compra do primeiro imóvel só é válida para quem está comprando o primeiro imóvel financiado pelo SFH, tá? Nós vamos falar daqui um pouquinho sobre os tipos de financiamento. Então, o cliente comprou o imóvel à vista, é o primeiro imóvel, não possui imóvel de herança, ele recebe o desconto do registro? Não. O cliente está comprando o primeiro imóvel da vida dele. É um imóvel, ele não tem imóvel de herança, só que ele está comprando pelo SFI. Ele recebe os 50% do registro? Não. Ele tem que comprar pelo SFH, tem que ser o primeiro imóvel dele e ele não pode ter imóvel de herança, a não ser que o imóvel de herança esteja com uma cláusula de usufruto vitalício. Manu, o que é isso, tá? Vamos pensar que o meu pai me transferiu, né, doou o imóvel para mim, porque ele quis fazer esse processo já em vida, porque é muito mais barato ele fazer e pagar o ITCMD em vida do que o ITCMD em morte, né, que é esse imposto de transmissão. É muito mais barato ele fazer a doação do que a gente ter que arcar com o processo de inventário. O meu pai vai lá e me doa o imóvel, mas ele coloca uma cláusula de usufruto vitalício, que é ele vai ficar morando dentro do imóvel até ele morrer, tá?
nesse ponto, aí sim eu consigo o benefício dos 50% do registro. Porque no cartório a gente paga registro, averbação e emolumentos. E eu só tenho 50% de desconto no registro. Então, por isso que vai variar. Que é um descontinho ali. A pessoa às vezes procura a gente aqui, não, que eu sei que tem um desconto aí que vai ficar muito mais barato. Aí Não não, é. é só um descontinho. Você acabou que você entrou Exato. em alguns tipos já de De financiamento, financiamento. que é o próximo tópico que a gente falar, que são quais são os tipos de financiamento que existe hoje, né? Que Exato. você já falou eles aí, mas explica qual a diferença No deles. detalhe. É isso. Isso. E é muito importante a gente saber, tá? Hoje Qual que é o existem primeiro? dois tipos de financiamento. A gente tem o SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional. E aí eu vou primeiro falar do SFH, vou explicar por que ele é diferente e a gente entra no SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, tá? O SFH, ele foi um sistema criado pelo governo. Até então, ele era um sistema para pessoas de baixa renda, para que elas conseguissem ter o direito de compra da casa própria. E aí, com o passar dos anos, foi aumentando essa régua, aumentando essa régua. Hoje, os imóveis até R$ 1,5 milhão, eles entram dentro do SFH. O SFH, por ser esse sistema regido pelo governo, o que ele traz de benefício para o cliente? Ele tem uma taxa de juros limitada até 12% ao ano, tá? Então, vamos lá. A gente está vivendo esse ano, as pessoas, por mais que ninguém entende de mercado financeiro, né? Vamos pensar nas pessoas que possam estar aqui, que são leigas. A gente está vendo se falar de taxa de juros. Não, a taxa do Brasil está aumentando, taxa do Brasil está aumentando. Porque existe a Selic, que é a taxa básica de juros do país, né? E essa taxa ela está aumentando, hoje ela está em 13,25, e a previsão do Copom é que ela chegue até o final do ano, acredito, em uns 14,5. Com isso, o SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional, ele tem uma máxima de taxa de juros, que é 12%. Então, eles não podem ultrapassar essa taxa de juros, tá? Isso só é válido para os imóveis residenciais até R$ 1,5 milhão. E o segundo ponto do SFH é o financiamento em até 30 não, né? Até 35 anos, era 30, agora é 35 anos, dependendo da instituição financeira. Então, ele tem a taxa máxima de juros de 12% ao ano e 35 anos para você poder pagar o seu imóvel. Quando a gente entra no sistema financeiro imobiliário, ele é um sistema que ele vamos dizer, como se fosse o mercado dos empresários, né? Junto ali, que vamos pensar que é o mercado corporativo, né? Juntou, criou o sistema financeiro imobiliário. Sistema financeiro imobiliário, eles são para imóveis a partir de R$ 1,5 milhão e para os imóveis comerciais, tá? Os imóveis comerciais abaixo de sempre, 1,5 milhão? Não, sempre o imóvel comercial sempre é sistema financeiro imobiliário. Qualquer Sempre. valor, não é Qualquer até valor. 1,5 milhão. Não. Até R$ 1,5 milhão só serve para o sistema financeiro habitacional. Habitação. Comercial Casa, já é SFI, tá? E o imóvel acima de R$ 1,5 milhão, ele também entra no sistema financeiro imobiliário. Qual a diferença para o SFH, tá? O imobiliário, ele tem, geralmente ali, ele varia entre 120 a 240 meses para pagar, ou seja, ele não é os 420 como financeiro ou como o habitacional. E até pode acontecer, tá? Tem banco que até libera o imobiliário residencial, que é o SFI residencial, não o SFI, o comercial. Tem banco que até libera até 30 anos. Porém, a taxa de juros, ela não tem limite. Então, vou contar uma coisa para vocês. Eu peguei, inclusive, em 2020, quando eu comecei a fazer portabilidade para muitos clientes, eu peguei contrato que veio de 2016, né? Que em 2016 nós também tivemos essa máxima histórica aí da Selic, né? Que a gente teve final de 2015, 2016, final de 2016, Selic bateu 14,25. Eu peguei contrato de cliente do SFI com 15% ao ano, tá? Nossa. Então,
acontece? Não tem um limite de taxa de juros. Então, por exemplo, a taxa de juros pode chegar, se a Selic chegando aí 14,5, se o banco quiser colocar 15, 16, 17 nesses imóveis acima de R$ 1 milhão, de 1,5 milhão de reais, ele pode colocar, tá? Não tem limite ali. O governo não Não, pode interferir. Tá não. nas entrelinhas do Infelizmente. contrato. Assinou, não tem limite. Exato, tá? Nossa. Então, você começou a falar aí já da taxa de juros, né? Explica pra gente aí, é o desafio do momento, né? Taxa de É, juros. Fala pra gente um ó, pouco. então bora lá. Esse assunto, ele é um pouco extenso. Eu vou tentar reduzir ao máximo para que vocês entendam. E aí eu quero, inclusive, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem depois da live, vocês podem me mandar direct, pode me procurar. Eu falo assim, o mercado financeiro, ele é uma paixão na minha vida, tá? E eu hoje, o financiamento imobiliário, ele não é o meu projeto de vida. Então, assim, eu tenho uma empresa de planejamento financeiro que eu falei para vocês quando eu me apresentei. Eu tenho uma empresa de consultoria de investimento. E eu hoje, quando eu vou falar para o cliente de financiamento imobiliário, eu não olho o cliente só pelo que eu vou ganhar de financiamento imobiliário. Eu hoje, como uma planejadora financeira, uma pessoa que eu defendo a parte da tranquilidade financeira dentro de casa, vamos dizer assim, a tranquilidade financeira familiar, eu não tenho como olhar para o mercado da forma que está, essa taxa de juros do jeito que está, e eu não entrar no detalhe explicando o cliente, tá? Então, eu queria muito que vocês entendessem isso, porque muita gente pode virar e falar assim, Manu falando e tudo mais, mas não é tão fácil assim. Eu tenho esse olhar para os meus clientes, porque eu já imagino o cliente no dia a dia dele, em todo mês ali, fechando as contas dele. Então, por isso que eu sou tão criteriosa nisso. E aí eu vou E, explicar ne- para vocês. e nesse momento que a pessoa vai comprar, é um sonho, né? A pessoa quer um É um sonho. E sonho. às vezes, na hora do sonho, ela passa do limite, né? Só que esse Ela, passar do limite, lá na frente a conta chega, né? Porque depois vem exato, filhos, vem outros decorreres na vida que demanda dinheiro. Então, e exato, a prestação do imóvel não pode deixar de pagar, né? A gente não falou sobre isso. exato. Deixou de pagar, É, o que que acontece? isso aí, não, nós vamos chegar nessa parte do juros de pagar. Então, pera, deixa eu só explicar agora taxa de juros. Bora lá, que é um assunto delicado e eu quero que todo mundo que esteja aqui assistindo saiba exatamente o impacto disso para o financiamento imobiliário. Primeira coisa que a gente tem que entender, financiamento imobiliário, ele é médio e longo prazo na vida dos nossos clientes, tá? É muito difícil hoje a pessoa que compra o imóvel e ela faz um financiamento imobiliário pensando que daqui a um ano ela vai quitar esse financiamento. O que está acontecendo no mercado hoje, tá? A gente está tendo um aumento aí da taxa Selic, que é a forma o que o governo, querendo ou não, encontrou, que não é a melhor forma, mas ele precisa de combater a inflação, né? A inflação nada mais é do que as pessoas não param de consumir, o mercado está aí, a oferta, a demanda está sendo maior que a oferta, a inflação ela sobe, tá? Taxa de juros aumentando, tudo aumenta. O que a gente tem hoje no mercado imobiliário, no financiamento imobiliário de taxa de juros? A gente tem as taxas de juros fixas e a gente tem as taxas de juros atrelado à poupança. E aí, muito cliente vira para mim e fala assim, no ano passado, até o meio do ano passado, todo mundo falava que financiamento atrelado à poupança era horrível, não tinha que fazer. E por que agora se fala do financiamento atrelado à poupança? Vamos lá. A gente estava com uma taxa de financiamento imobiliário até mais ou menos ali junho, julho do ano passado, que tinha financiamento. A gente, na verdade, no final de 2020 para o início de 2021, nós tivemos uma mínima histórica em financiamento imobiliário. Nós tivemos taxa de financiamento fixa de 6,8. Nunca houve isso na história, pelo menos nunca houve não, tá, gente? Eu falo que desde quando entrou o sistema financeiro habitacional, taxa de juros nunca foi tão baixa assim. Geralmente fica entre 7,5 e 8 as taxas. Nós tivemos 6,8, tá? E aí foi onde, inclusive, eu comecei a trabalhar muitos dos meus clientes para fazerem a portabilidade, para a gente poder reduzir essa taxa de juros. Então, não fazia sentido o cliente fazer um financiamento atrelado à poupança, sendo que
o financiamento dele atrelado à poupança ia chegar à máxima que está agora, que é 9,16, e deixar uma taxa de 6,8 para trás. Por isso que há um ano atrás, a taxa de financiamento atrelada à poupança não era o ideal, tá? E aí, vamos lá. Eu quero... E assim, gente, é muito engraçado, porque eu explico isso para o meu cliente tão detalhado, e tem cliente que no final vira para mim e fala assim: Manu, eu não quero fazer a taxa poupança, eu quero fazer a taxa fixa, que ela é maior. E aí, isso é por quê? Isso, aí eu vou falar para vocês. Isso é por conta da desinformação, tá? Então, bora lá. O que a gente tem de taxa de juros no mercado hoje? A gente tem taxa fixa hoje, 8,8, 9,5, aí a gente tem 9,8 e 9,99. A gente tem, na verdade, 8,8, 9,5, 9,7, 9,99. Taxas fixas. Não vou entrar em instituições financeiras, tá? E aí a gente tem um banco, a gente tem uma instituição financeira, onde a taxa dele da poupança, ela tá 9,16, tá? Vamos lá. Por que 9,16? O banco, ele tá dando uma taxa fixa de 2,99%, mais a variação da poupança. Em 2012, tá? Na verdade, a regra da poupança não era essa, então teve uma lei de 2012 que foi criado a regra da atualização da poupança, de remuneração da poupança, tá? E como que funciona essa regra? Quando a Selic, que é a taxa básica de juros do país, ela está acima de 8,5%, a poupança remunera 0,5% ao mês, mais a TR. Quem é a TR? TR é a taxa de atualização monetária do país, tá? Então, toda vez que a Selic ultrapassou 8,5%, a gente tem 0,5% ao mês da poupança mais TR, ok? Brasil é juros compostos. A gente não pode somar meio, mais meio, mais meio, mais meio. Aqui no Brasil, a gente faz taxa equivalente. A gente tem que transformar essa taxa de meio ao ano. Essa taxa transformada dá 6,17 ao ano. Então, bora lá. Se a Selic, igual agora, está 13,25, se ela chegar a 14, 15, 17, 20, a poupança continua remunerando 6,17 ao ano mais TR. Essa instituição, que ela dá 2,99 fixo, mais a poupança, então a taxa é 9,16. E por que que hoje eu tenho indicado os meus clientes a fazer o financiamento atrelado à poupança? Bora lá. Quando a Selic ela cai para baixo de 8,5, a poupança remunera 70% da Selic. Então, gente, isso é uma lei, isso é uma regra. Existe o máximo e existe o que acontece quando ela cai de 8,5, tá? Então, vamos lá. Eu não acabei de falar que financiamento imobiliário é médio e longo prazo na nossa vida? É muito difícil uma pessoa que compra um imóvel hoje, na verdade, fazendo um plano para poder quitar daqui a um ano. Então, vamos lá. Não tem. A gente está agora vivendo esse momento do ciclo econômico da alta de taxa de juros. Só que isso não é sustentável para o Brasil. O Brasil não tem condição de manter uma taxa de juros igual a gente vai chegar agora. Se a gente voltar um pouquinho, vamos lá em 2016. 2016 a gente teve a Selic fechando a 14,25. 2017, meio de 2017, a Selic, ela estava ali, ela começou a cair, ela estava 8,5. Se eu não me engano, em agosto de 2017, Selic chegou a 8. 2018, a gente estava com a Selic 6,5, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando a Selic, ela cai de 8,5, a poupança paga 70% da Selic. E por que eu estou indicando os meus clientes, então, a fazerem o financiamento atrelado à poupança? Vamos pensar na menor taxa de juros hoje oferecida no mercado, que é a taxa fixa de 8,8, tá? Correto. E aí ele vai começar com 8,8 e ela vai ser fixa. Ela vai acompanhar ele pelo contrato. A de 9,16, ela já está na máxima. E o que vai acontecer quando a Selic ela cair? Os 2,99 do banco vai ficar fixo. E aí, quando a Selic chegar, por exemplo, vamos imaginar que a previsão do Banco Central é que, se eu não me engano, acho que em setembro do ano que vem,
A Selic, deixa eu até pegar minha calculadora aqui. A Selic, ela vai para, ela chega entre 8,5 e desce de 8. E então eu vou fazer uma conta para vocês. Vamos pensar a Selic em 8. 8, a poupança remunera 70% da 70%. Selic. Dá 5,6. Se eu pegar 5,6, 2,99 mais, a taxa vai para 8,59. O que é melhor? Eu contratar um financiamento imobiliário com uma taxa fixa de 8,8 e ela me acompanhar até o final do meu contrato, que seja 10, 15, 20, 30 anos, ou eu fazer um financiamento que daqui praticamente um ano eu vou ter uma taxa de 8,59 e aí eu quero simular um outro cenário. Vamos pensar que uma taxa hoje, eu acredito que a taxa Selic que o Brasil agora deve manter, que é a taxa sustentável para o país, lá para 2024, até mais ou menos ali meio para o final de 2024, é a Selic chegar em torno de 7, 7,5. Se a gente fizer uma conta da Selic em 7, 70% dá 4,9. 4,9 mais 2,99, a gente vai ter uma taxa de 7,89. E aí, gente, vamos lá. Todo mundo que faz o contrato atrelado à poupança, e aí você precisa de olhar, inclusive, no seu contrato, essa instituição, que é uma instituição que eu trabalho muito com os meus clientes, porque a taxa deles fixa é a que está menor, de 2,99, lá no contrato tem uma cláusula, que inclusive é uma cláusula para trazer tranquilidade para o cliente. Se ele tiver com as parcelas dele em dia e ele tiver pago, vamos dizer pago, que eu falo assim, porque vamos pensar, se a taxa Selic abaixar daqui 2 meses, ele não consegue, ele tem que ter pago no mínimo 2 parcelas, ele pode mudar o contrato dele para taxa fixa. Vamos pensar que você hoje contratou com 9,16. Daqui 2 anos, seu contrato pode chegar numa taxa de 7,89. Se você achar que você quer manter essa taxa porque a sua parcela ficou legal e você quer manter ela desse jeito e levar seu contrato até o final, você pode. E é isso que eu tento explicar para os clientes. Então, infelizmente, nós brasileiros não temos a cultura de preocupar com o amanhã. A gente olha o É agora. só agora. A gente olha o hoje. Aí, na hora que eu faço a simulação e que eu mostro a diferença da parcela com 8,8 fixa, 9,16, às vezes vai dar ali cento e poucos reais de diferença da parcela. Aí a pessoa fala, não, eu quero fazer essa de 8,8 porque a parcela está mais barata, e a pessoa não olha o que vai ser o médio e longo prazo dela. Porque Mas o é a falta de financiamento... informação, né? E falta de Exato. informação, o banco não explica, ela só quer ver o que é no momento ali, assina e passa, né? Não quer preocupar com o Exato. futuro. Exato, entendeu? Então, assim, é essa a questão. E isso que eu explico para todos os meus clientes. Eu falo muito para eles. Eu falo, olha, eu olho para você fazendo o financiamento, eu estou preocupada com o que te espera para frente. Eu não estou preocupada só de liberar o crédito para esse cliente. E se amanhã ele volta para mim como cliente de planejamento financeiro? Como é que eu pego a vida financeira dele e olho sabendo que eu, tendo conhecimento, eu, por questão ali de agilizar ou de pegar ali para poder pegar o processo, imprimir, né, para poder emitir o contrato dele, eu acabei fazendo algo e eu não expliquei para ele o que a gente tinha de diferença e tudo mais, e ele fez o financiamento e ele volta para mim como cliente de planejamento para que eu possa ajudar ele na vida financeira dele. Com que cara que eu olho para ele? Aí Entendeu? apertou. Então, esse é o ponto. O nosso horário já está quase terminando. A gente tinha anotado aqui para a gente falar rapidamente aqui da da tabela saque e price, que é tão falada nos bancos. E eu acho que não vai dar para a gente responder as perguntas. Eu acho que vai ser melhor a gente abrir uma caixa de perguntas e você responde todo mundo depois, que eu acho que vai ser mais interessante. Sim. Porque essa questão de tabela saque e price se fala muito, mas a maioria das pessoas não sabe. Ela vai no banco, faz uma simulação, tem price e saque. Ela vê qual que é mais barata e fecha, que é o que todo brasileiro faz. Só que aí, é o E melhor ou não aí é? que eu. E Fala aí, e rapidinho aí, pra gente aí, tabela e price e aí, saque. e aí eu infarto. Então vamos lá. Tabela price saque, tá? Qual a diferença? Primeiro ponto, quando a gente fala de tabela price, a gente fala de juros compostos desde a primeira parcela. Então,
Quando você pega ali Que tem a ver com calculadora... que tem a ver com amortização, não é? Não, na verdade as duas, né? É porque aí eu Isso, vou, é porque uma é a amortização constante e a isso, outra é a tabela fixa. Então, isso. quando a gente entra price e saque, price, tabela fixa, tá? Calculada juros compostos. Então, pego lá, aí a gente tem tudo na vida tem o bônus e o ônus, ok? Qual que é o bônus da tabela price? A parcela ela é menor. Porém, um ônus, e esse ônus eu gosto de frisar e falar muito com o cliente, a parcela é juros compostos. Então, se o cliente ele não faz um planejamento em paralelo para ele ir amortizando o financiamento dele ao longo do período, a tabela price pode ser uma preocupação no futuro. Por quê? Primeiro, quem contratar a tabela price agora com a TR sendo atualizada mensalmente, vai sentir a parcela aumentar todos os meses, até a Selic cair para baixo de 8,5, e o saldo devedor dele praticamente não vai reduzir. Isso é a Price. Manu, mas você está falando tão mal da Price? E quando que você indica a Price para o cliente? Quando o cliente ele vira para mim e fala assim, Manu, eu estou com planejamento aqui de, no máximo, aqui 3, 4 anos, eu pretendo quitar o financiamento, eu recebo um bônus anual que eu consiga ir amortizando no meu contrato, então eu queria que você me falasse o que é melhor. Aí nós vamos avaliar. E isso mesmo assim eu faço conta, mas pela diferença da parcela, dependendo do valor que ele vai financiar, às vezes eu indico a Price, tá? A gente faz a conta e ele entra na Price. Tabela saque é a tabela que a gente chama de amortização constante, tá? Qual é o ônus? A parcela inicial ela é maior. Muitas vezes, essa parcela inicial maior não cabe no orçamento do cliente. Só que, além de não caber no orçamento, não cabe na capacidade. Lembra E que não lá atrás eu aprova falei... também, né? O banco não aprova o Então, valor. mas é a capacidade. Lembra que lá Sim. atrás eu falei de capacidade e disponibilidade? Então, a Uhum. capacidade, renda proporcional à parcela. Às vezes, a renda do cliente, ele não tem a capacidade de ter a parcela na saque. Então, por que aí a gente entra assim? Por que você, Manu, fala que a saque é melhor? É porque a saque, como tem essa amortização constante, sai do contrato do cliente todo mês o saldo devedor dessa amortização e os juros ele é aplicado mensalmente sobre o saldo devedor, tá? Então, o que acontece? Se a gente for levar em consideração a quantidade de juros paga na saque, ela é bem menor do que na price se a gente levar o contrato até o final. E aí, quando o cliente, por exemplo, ele quer muito comprar o imóvel e ele é uma pessoa que ele já tem ali mais ou menos uma organização e a renda dele não comporta a saque, eu indico a price. Porém, não tem nenhum cliente que assina o contrato de financiamento imobiliário comigo e ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Porque a tabela price, além de aumentar agora com a TR, ainda tem a questão do seguro, que é um seguro que é obrigatório, que vai na parcela, que é o seguro de morte e invalidez permanente, que é um seguro que resguarda ali, querendo ou não, o banco, que se o cliente ficar inválido ou ele falecer, a parte dele do financiamento é quitada, e esse seguro ele tem atualização por idade. Então, mesmo que não tenha atualização da TR, ainda vai chegar um período que a parcela da price vai aumentar um pouco por conta do seguro, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês saibam, eu, Emanuele, eu faço conta para os meus clientes. E o cliente que vira para mim e fala, Manu, eu quero fazer a price, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele não assina um contrato comigo sem ele saber a diferença da tabela price da saque e o quanto uma ou a outra vai poder ali impactar a vida financeira dele médio e longo prazo. Até a Juliana perguntou que a tabela price não é fixa, né? A tabela price ela é fixa até o final do contrato e é um valor menor, porém os juros é maior. E a Não, saque é uma parcela maior e vai diminuindo. não, Resumindo, ela falou o quê? Que a tabela mas a não é fixa. price não é fixa? A price é fixa. Calma. É essa questão.
A price ela é fixa, porém, o seguro MIP que compõe a parcela, o que compõe uma parcela de financiamento? Juros, amortização, seja ela constante da saque ou da price calculada, a TAF, que é a tarifa que o Banco Central autoriza os bancos a cobrarem, o seguro DFI, que é os danos físicos do imóvel, e o MIP. O seguro MIP, ele é atualizado pela idade. Quanto mais velho a gente fica, mais caro a gente paga. Então, o que a gente chama de parcela fixa, ela é a parcela fixa teoricamente, porque ela mantém mais ou menos ali um valor. Porém, com a atualização da TR, que impacta diretamente no valor da parcela, a tabela price, todo mundo que contratou, com a atualização da TR, vai sentir aumentar. Porque a TR é somada à taxa de juros mensal e aí é calculada. Por que a saque, quem contratou a tabela saque, não sente a parcela aumentar? Porque provavelmente o valor da TR, ele nunca... E aí eu falo assim, né? Proporcional ao contrato da pessoa, o valor da amortização que sai do contrato dela é maior do que a atualização da TR. Então, ela vai sentir a parcela dela se mantendo constante, mas a parcela não aumenta. A price aumenta sim, tá? A questão de ser fixa é uma fixa teórica, mas se a gente pegar a evolução de parcela inicial, nós vamos ver que parte do tempo ali, ela aumenta e ela volta para o valor. Ela aumenta e ela volta para o valor, ok? Aqui o pessoal chega, às vezes ele quer trocar de imóvel, aí a gente pergunta, tem financiamento? Tem? Qual tabela? Price ou saque? O que é isso? A maioria não sabe o que é tabela price e saque, porque as pessoas vão contratar o financiamento, só olha o valor. Aí o Alisson até perguntou se na saque não tem interferência da Selic. Tá, na verdade, a Selic é outra coisa, né? A Selic, na verdade, ela é a taxa básica de juros do país. Aí aqui ele está perguntando, TR. A TR é a taxa de atualização monetária quando a Selic está acima de 8,5. Essa taxa é uma taxa que o Banco Central ele solta todo mês e ela vai incidir tanto no contrato da saque quanto da price. Ela vai incidir nos dois. Porém, a price, como a parcela é fixa, ela vai ter atualização, a parcela vai aumentar. E a saque, como sai do valor do saldo devedor todo mês um valor constante, a parcela ali a pessoa não vai sentir aumentar, ela vai se manter constante, tá? Isso aí. Então, o nosso tempo aqui já está esgotando. Manu, eu vou abrir uma caixa de perguntas, né, para dentro do que a gente conversou, você também abre no seu perfil e a gente te manda para você responder todo mundo. Você foi bem explicativa, bem didática, mas com certeza ainda tem alguma dúvida, que é muita informação para uma live só. Então, agradecer todo mundo que esteve presente e agradecer a disponibilidade sua desse tempo. E vamos abrir a caixa de perguntas e será a primeira de várias, né? E Pessoal assim, perguntando gente, ali, a amortização é menor, é isso, né? Na na price. price, muito. O valor, Exatamente. inclusive um cliente que é meu cliente de planejamento financeiro, ele fez um financiamento na price, contratou 750 mil para pagar em 360 meses. Ele já pagou 60 meses e o valor que saiu do contrato dele foi R$ 3.000. Claro Olha que isso. isso é atípico por conta de tudo que veio Mas acontecendo, acontece. mas acontece. Já cansei de pegar financiamento de cliente da Price, na hora que a gente pega, saldo devedor praticamente não pagou nada. Pessoal, eu quero me colocar à disposição, meu perfil, podem me mandar direct, podem me procurar. Se vocês precisarem me tirar dúvida, eu quero assim, eu falo que o financiamento imobiliário foi uma, vamos dizer assim, uma paixão agregada ao que eu amo o meu trabalho, que é a parte de planejamento financeiro, e eu falo que falar disso aqui para mim é maravilhoso. Então podem me mandar mensagem, Da podem me aula, procurar, eu né? estou à disposição. Exato. Gente, obrigado todo mundo. Obrigado, Manu. Essas lives vai ficar salva. E vamos abrir a caixinha de pergunta e até a próxima. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.